Olá, Marcelo Aidu, como vai você? Tudo bem? Bem, Ari, bom dia a todos. Ok, muito obrigado. Falei certo, Marcelo Aidu? Aidu? O H tem som de R, então é É, Haidu. Aidu, né? Ah, então tá bom, então tá ok. Marcelo, conta um pouquinho de você. Primeiro você, depois nós vamos falar sobre o seu projeto. Tá bom? Bom, eu tenho 44 anos, sou casado, sou formado em Relações Internacionais, fiz um mestrado em Ciências Sociais, doutorado em Saúde Coletiva, sempre pesquisando a temática das migrações internacionais no Brasil, com foco em refugiados de países da África, Angola e República Democrática do Congo. Sou professor, mediador de conflitos e um dos fundadores do Instituto ADOS. Isso, então tá bom. Vamos falar então sobre o Instituto ADOS. Como é que surgiu essa ideia do Instituto ADOS? Por favor, Marcelo. Isso tem a ver com uma trajetória pessoal, né? Eu comecei a trabalhar com a questão das migrações, eu comecei a pesquisar, na verdade, a questão das migrações em meados de 2006, no meu segundo ano de graduação, e eu fiz um trabalho de campo e eu tive contato com um grupo de 10 refugiados de países da África, como Camarões, Costa do Marfim, Nigéria, Angola e Congo. Eu queria entender um pouco como se dava o processo de integração local dessas pessoas aqui, e eu consegui entrevistar esse grupo e fiquei muito sensibilizado com a situação, com a condição deles aqui, e com um sentimento de gratidão e de que eu tinha que retribuir de alguma forma. Então, eu passei a ajudar algumas pessoas individualmente, sozinho, dando uma força para buscar uma vaga de trabalho, e junto a consultas médicas, enfim. E esse processo se deu de meados de 2006 até final de 2009, quando eu decidi institucionalizar esse apoio. Convidei 2 amigos, o Vitor e o Andréa, falei do trabalho que eu vinha fazendo junto a um grupo de refugiados e falei que queria institucionalizar esse apoio, criar uma organização não governamental. Eles aceitaram, daí surge o Instituto ADOS, que foi formalizado de fato em outubro de 2010. 2010. Esse termo ADOS, o que quer dizer, por favor? É uma palavra que vem do latim, significa acesso, caminho, entrada, não é uma sigla, então é uma palavra do latim. Ok. Você foi muito feliz em escolher esse nome, né, Marcelo? Olha, eu nunca imaginei que fosse tão difícil escolher um nome, viu? Ah, A ah. gente, a gente, a gente tentou vários nomes aí em buscas rápidas na internet. A gente via que já tinha outras organizações, coletivos, grupos com o mesmo nome, enfim. E aí a gente se deparou um dia dando uma folheada em dicionários de outros idiomas, e aí a gente se deparou com esse nome no dicionário português, latim, e aí a gente decidiu por ele mesmo. Perfeito. Aliás, o latim é a nossa língua mãe, né? Que se for realmente Justamente. você que estudou, que teve todo esse Hum, cabedal de conhecimento aí, você sim. entende bem do assunto, né? Desses nomes aí, né, Marcelo? Sim, o nome veio assim, de repente, foi a esposa de um amigo que estudava na USP, ela fazia letras, Opa! e ela teve uma disciplina de latim, e ela Aham. tinha esse dicionário, e aí ela fez essa sugestão que a gente achou super feliz e nós abraçamos. Aliás, o latim eu gostava muito quando eu fiz o ginásio, nós estávamos latim no ginásio, né? Era muito legal as histórias que aconteciam lá, né? Que eles contavam as histórias em latim, eu achava bárbaro. Até eu tinha um livro, até há pouco tempo eu tinha um livro de latim aqui que eu gostava muito de ler, entender o latim, né? Ah, É uma língua fantástica. é uma língua fantástica. Bom, mas vamos lá. O Instituto ADOS, você tem aí o desafio que você tem pela frente aí, que são os desafios do processo de integração local dessas pessoas, desses refugiados. E como que você faz isso? Como que você projeta isso no cenário brasileiro?
Tá. Bom, primeiro, Ari, eu acho que é importante dizer para as pessoas o que é um refugiado, né? Aham, Ainda tem muitas dúvidas. Refugiado é um imigrante forçado, alguém que foi levado, foi forçado a sair do seu país de origem fruto de perseguição em aham, relação à sua raça, à sua religião, nacionalidade, opinião política ou por pertencer a um determinado grupo social, alguém da comunidade LGBT, por exemplo, uma mulher, né? Em muitos países, o fato de você ser mulher significa que você não terá os mesmos direitos que os homens. Tá? lógico. Violação de direitos humanos e por estar em países que passam por conflitos armados. Isso é ser refugiado. Né? Essas pessoas, quando chegam ao Brasil, e aí eu pego isso como gancho para responder a sua pergunta ali, essas pessoas, quando chegam ao Brasil, eles encontram um país que ainda está de portas abertas para recebê-los, para que eles entrem aqui e solicitem refúgio. Eu acho que isso é uma questão importante. As pessoas, quando chegam aqui, eles não são refugiados ainda. Tá? Ah, Eles chegam para solicitar refúgio. É um processo que passa pela Polícia Federal. Ali eles formalizam o pedido de refúgio e depois um órgão do governo federal chamado CONARE, que é a sigla para Comitê Nacional para Refugiados, que fica alocado dentro do Ministério da Justiça, julga os pedidos de refúgio. Então, um membro do CONARE convida essas pessoas individualmente para uma conversa, para uma entrevista, e é com base nessa entrevista que o caso de cada um deles é julgado. Tá? Nós temos no Brasil hoje cerca de 65 mil refugiados, quantos? 65 mil 65.000. pessoas já com o status de refugiados Aham, e cerca de 150 mil solicitantes de refúgio. sei. Pessoas que pediram refúgio, o processo está em tramitação ainda. Tá? Tá. São pessoas de mais de 70 nacionalidades. Tá? Os países mais representativos hoje são Venezuela, República Democrática do Congo, Síria, Angola, Afeganistão. Esses são os países mais representativos. Tá? Tá. Sim. Então, eles têm a possibilidade de entrar, solicitar refúgio, e uma vez que eles solicitam refúgio, eles já terão acesso a um protocolo, que é o RNM deles aqui em caráter provisório. Com esse protocolo, eles têm acesso a tirar CPF e carteira de trabalho. Tá. Então, todos eles podem trabalhar e estudar. Então, quem está nos ouvindo, né, quer contratar refugiados, mesmo os solicitantes de refúgio já podem trabalhar porque já estão aqui documentados. O grande desafio, e por isso desse tema do nosso bate-papo hoje, Ari, é que o desafio ele se dá justamente depois deles conseguirem a documentação. Tá. Né? O Brasil está de portas abertas, mas não tem uma estrutura suficiente para dar condições para que essas pessoas recomecem as suas vidas de maneira integral e digna. Né? Grande parte desse trabalho é feito por organizações não governamentais, tal qual o ADOS. Tá? Então, toda a parte de moradia provisória, os albergues, ou grande parte, né, tem albergues da prefeitura, tem alguns albergues do governo do estado de São Paulo, me restringindo ao estado de São Paulo, claro. O grosso dos albergues específicos para acolhimento de imigrantes são de instituições religiosas, por exemplo. Sei. Não tem vínculo com prefeitura, com o governo. Né? Aulas de português, o grosso desse trabalho é feito por organizações não governamentais, cursos de qualificação, busca por vagas de trabalho, ações culturais, ações de advocacy. O grosso desse trabalho fundamental, pensando num processo de integração local, ainda é feito por organizações não governamentais. E isso impõe a nós e a eles um grande desafio, né? Porque essas pessoas chegam num país
muitas vezes hostil, em que eles não dominam o idioma, não têm onde ficar, não têm uma rede de relacionamentos, vão ficar alguns meses para conseguir a documentação, muitas vezes não conseguem um albergue para ficar, não tem dinheiro para se manter por algum tempo até que eles consigam se reestruturar. Então, por isso desses desafios, e aí tem o trabalho do ADOS e de outras organizações para tentar suprir algumas dessas demandas que são cada vez maiores, né, porque a vinda de pessoas buscando refúgio no Brasil tem crescido assustadoramente nos últimos anos. Verdade. Me diga, esse pessoal chega aqui, eles têm, eles falam o dialeto deles, na língua deles, do país, né? Como é que você faz para entender esse pessoal? Como que é o trabalho que o Instituto ADOS faz para entender essas pessoas aí, por exemplo, no Congo, por exemplo? Tá, Que eles falam? Qual que é o dialeto deles? tá. Os países da África, a gente não pode perder de vista o processo de colonização, Tá, né? Então, assim, são pessoas que, além dos dialetos, que são vários, eles falam ou inglês, ou francês, ou árabe, tá. né? E aí árabe a gente está falando mais do norte da África, né? A África subsaariana a gente está falando de inglês, francês, português, né? E tem a colonização portuguesa, mas assim a gente consegue se comunicar com eles em espanhol, francês e inglês, Ah, tá? No caso de árabe, aí eles sempre vêm acompanhados de alguma pessoa do mesmo país que fala árabe e inglês, ou que fala árabe e francês, e aí a gente consegue ir fazendo essa tradução do inglês para o árabe e do francês para o árabe. Então, esse contato com eles em relação aos idiomas não é um grande desafio, até porque eles falam francês, falam inglês e falam espanhol, grande parte deles. me diga uma coisa, e a escolaridade dessas pessoas? Tá. Alguns dados mais recentes apontados pelo governo brasileiro e pela ONU, a ONU tem um braço no Brasil que é uma organização chamada Acnur, Como que chama? é Acnur, é a Ah, sigla para Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É tá. ACNUR de rato, Acnur. Como tem a Unicef, que cuida só de crianças, né? O Acnur cuida só de refugiados e solicitantes de refúgio. Tá. Essa pesquisa feita uns 3 anos atrás dava conta de que cerca de 25% dos refugiados no Brasil tinha graduação completa ou incompleta, tá? Um outro percentual tem curso técnico, e aí um grupo ali de mais ou menos 50% do pessoal tem ensino médio e fundamental 2, enfim, mas tem um grupo de pessoas que tem graduação completa ou incompleta, que é um número bastante razoável. Bom, aí vamos colocar dentro do nosso projeto agora aqui. Aí o nosso time de RH deve estar perguntando assim, poxa, mas o que o Instituto ADOS está fazendo aqui no programa de RH, por exemplo? Vamos ser bem abertos mesmo, né? Qual que é o propósito de você estar? Nós estamos conversando agora sobre o RH nosso, o RH em revista. Qual é o foco do trabalho agora? Por favor, a partir daí, qual é o Legal, foco agora? legal, Ari. A gente está aqui justamente porque o nosso carro-chefe é a inclusão de refugiados no mercado de trabalho, Sim, né? Então, o ADOS faz esse papel de aproximar, de fazer o meio de campo entre os imigrantes e as empresas, né? sei. E aí, nesse sentido, o ADOS tem um trabalho primeiro de sensibilização, de informação junto a gestores de RH e equipes de diversidade sobre a temática do refúgio,
há muitas dúvidas de quem são essas pessoas, o porquê estão vindo para cá, em que contexto chegam, se tem documentação ou não, se a forma de contratação deles é a mesma de um brasileiro, se podem ser contratados em período de experiência, se tem residência fixa, se pode ter conta em banco, enfim, uma série de dúvidas, de questionamentos, e aí a gente se reúne periodicamente com equipes de RH de empresas de médio, grande porte, de pequeno porte, comércios, enfim, para falar do tema, para levar essas informações para que as empresas sintam-se mais à vontade, mais tranquilas, para dar o próximo passo, que é, ok, eu vou dar a oportunidade para que essas pessoas participem dos processos seletivos dentro da empresa. E aí o papel do ADOS é receber das empresas o perfil da vaga, o perfil do candidato. Nós temos um banco de dados com o cadastro de milhares de pessoas. Uma vez recebendo o perfil da vaga e do candidato, a gente tem campos de filtro dentro desse sistema, dentro desse banco de dados. A gente capta esses currículos, nós entramos em contato com os refugiados para falar das vagas, das oportunidades. Caso eles se interessem, a gente entra em contato com as empresas já com os currículos dos candidatos, encaminhamos para as empresas, elas avaliam os currículos e aí elas definem com quem elas querem conversar, né? E aí essas conversas podem ser online, na sede do ADOS, nas empresas, e uma vez contratado, a gente faz um acompanhamento por 6 meses, dando todo o suporte que a empresa e que os imigrantes precisam nesse relacionamento, e isso não tem nenhum custo para as empresas. Tá? A gente faz isso daí gratuitamente. Era isso que eu ia perguntar para você agora. Como que se dá esse processo aí dessa contratação, né? O RH, por exemplo, da empresa pode ficar tranquilo que ele vai receber um profissional para ele trabalhar lá, é isso? Sim, a depender do perfil. Por exemplo, tem empresas que falam, eu estou em busca de um eletricista, estou em busca de um pintor, estou em busca de um encanador, estou em busca de um engenheiro, estou em busca de um administrador, de um economista, tem de tudo. Tá? Então, tem tanto empresas que nos procuram para buscando pessoas para um trabalho mais operacional, braçal. Então, muitas redes de hotéis, restaurantes contratam refugiados, redes de supermercados, construção civil contrata bastante, mas nós também temos muita gente capacitada, com formação elevada, que dominam 2, 3 idiomas. Tá? Então, a gente pega aquilo que a empresa está buscando, a gente entra no nosso sistema, vê o perfil e aí a gente retorna isso para a empresa, passando esses perfis, e a empresa decide se ela quer dar andamento ou não. Perfeito, mesmo porque você citou um segmento de mercado muito bom aí, que seria hotéis, né? Para eles ter o atendimento e falar a língua do hóspede, né? Justamente. É justamente por isso que, para esse nicho de mercado, esse público é tão atrativo. Né? Imagina você ter uma camareira que fala inglês, que fala francês. Você ter um garçom que fala 2, 3 idiomas, um fuminho, uma pessoa para o atendimento, enfim. Então, esses nichos de mercado que tem que tem contato e que tem como público-alvo estrangeiros também, É. os imigrantes são vistos com muito bons olhos. Call center internacional também contrata bastante refugiados, enfim. E aí você, vamos supor, se o RH contratar o refugiado, ele continua morando aonde, por exemplo? Como que se dá essa moradia dele que você citou agora? Talvez o RH, eles vão ficar preocupados da residência fixa dele, alguma coisa nesse sentido. Ele vai morar onde, por exemplo? Tá. Geralmente é assim, a pessoa ela chega, fica em um albergue, tá? Tem albergues da prefeitura, do governo do estado e alguns albergues de instituições religiosas, Tá. tá?
nesses albergues, eles é um espaço temporário, eles vão ficar ali por 3, 4, 5 meses, tá? E esse tempo é o que eles têm para conseguir ter a documentação, ter um mínimo de conhecimento em relação ao nosso idioma, ao Isso. idioma local, e conseguir uma vaga de trabalho. E aí, ao conseguir uma vaga de trabalho, é o processo que eles têm para sair desses albergues, alugar uma residência, e ali eles retomarem as suas vidas com independência. Esse é o nosso objetivo. Tá. Então, vamos supor, vamos colocar um pouquinho mais não empecilho, não, mas um pouquinho mais de tranquilidade para o RH. Ele tendo essa base, esse trabalho que ele está desenvolvendo na empresa, no hotel, numa indústria, por exemplo, é, 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 ele vai ter condições de alugar alguma coisa para morar. Essa documentação, o Instituto ADUS também resolve essa situação também? Com ele, não. Ou a partir daí é responsabilidade da empresa que contratou? Toda a parte de documentação eles já têm em mãos antes de irem às empresas. Tá, Tá? Então, isso é um trabalho feito pelo próprio governo brasileiro. tá, Então, isso daí, não se preocupem, isso daí é tranquilo. É o primeiro processo. Enquanto eles estão em busca de um lugar para ficar, de um albergue ou de uma casa, porque tem gente que chega também com algum recurso para conseguir se manter aqui por 3, 4 meses, vão pagar uma pensão, aluguel numa casa, isso tem também, tá? Não é todo mundo que chega precisando de um albergue, tá? tá. Nesse meio tempo, enquanto eles estão se ajustando em relação à moradia, o ADOS e outras organizações, não só o ADOS, outras organizações, os auxilia nesse processo para que eles consigam ter toda a documentação, tá? Mas essa documentação só é conseguida uma vez que eles agendam o pedido de solicitação de refúgio na Polícia Federal. Então, esse é o primeiro passo. Eles agendam, vão lá, solicitam refúgio, e aí sim eles conseguem ter o protocolo, a carteira de trabalho e o CPF. Isso é algo assim, 2 meses, 3 meses, eles já estão com essa documentação toda em mãos e estão aptos a trabalhar sem problema nenhum. Bom, nesses 12 anos que existe o Instituto ADUS, você deve ter cases de sucesso assim magníficos, né, maravilhosos, né, para colocar para o nosso pessoal de RH, né? Conta alguns mais significativos, por favor, Marcelo Legal, Aido. bacana. Não, sim, tem. A gente já conseguiu empregar mais de 1.200 pessoas nesse período, tanto em comércios locais quanto em empresas como Roche, GM, Bayer, tem muitas redes de mercados, como o Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, muita gente, e na área da construção civil, em grandes construtoras, em redes de hotéis como a Accor, Rede Blue Tree, a Sodexo, contrata muita gente. Tá? Então, assim, tem vários cases aí de gente que estão desde trabalhando em funções mais operacionais, tá? Até a gente trabalhando em call center internacional, trabalhando em montadoras grandes, como eu falei, Ford, GM, por aí vai. Tá? Gente trabalhando na Roche, né, que é um outro case, e aí na Roche é bacana porque eles contratam pessoas com formação na área de saúde, na área química, tá? Então, tem algumas pessoas que têm formação como enfermeiros, como médicos, trabalhando na Roche. Enfim, eu acho que é um pouco por aí. Tem algumas empresas da área de tecnologia, eu acho que isso é algo importante a se ressaltar. Nós temos uma demanda no Brasil, né, de profissionais, bons profissionais na área de tecnologia. Exatamente. A gente recebeu muitos sírios
com formação na área de tecnologia, todos eles, eu não conheço nenhum sírio que tenha formação na área de tecnologia que esteja desempregado hoje. Tá? Verdade, é. Então, tem muitas empresas e startups aí da área de tecnologia que têm contratado refugiados também. Tá? Enfim, tem muito case bacana aí, viu, Ari? E você através do Instituto ADUS, você precisa estar antenado no mercado, sabendo quais são essa lei de oferta e procura aí, né, Marcelo Aido? A gente precisa estar atento, né? Porque a depender das demandas de mercado, a gente também direciona a nossa procura, porque a gente faz um trabalho ativo, né? A gente não fica só esperando que as empresas entrem em contato Sim, conosco. claro. A gente tem uma equipe que prospecta vagas de trabalho, então a gente faz contato com agências de RH, com headhunters, com empresas de uma forma geral para falar com as equipes de RH, para poder falar do nosso trabalho, da causa e tentar abrir postos de trabalho ou possibilidades para que refugiados participem de processo seletivo. E a depender do que o mercado está pedindo num determinado momento, a gente também direciona o nosso público para nichos específicos. Então, a gente tem que estar atento à realidade do mercado. Há pouco tempo nós vimos uma notícia de que tinha alguns refugiados aqui no aeroporto, aqui em Guarulhos. Por exemplo, quando acontece isso, vocês vão lá também, o Instituto ADUS vai lá e tenta organizar essas pessoas e tirá-los de lá, é isso? A gente tem tido casos recentes de nacionais do Afeganistão. Sim. Tem chegado muita gente do Afeganistão para cá e a tendência é que esse número cresça. O grande gargalo que nós temos hoje nesse processo de integração local é de espaços de moradia. Esse é o grande gargalo, né? Faltam espaços de moradia para esse pessoal. O trabalho do ADUS é pressionar os órgãos públicos para que se criem novos albergues, e não só do ADUS, mas das organizações que lidam com esse público de forma geral, de cavar espaços para que essas pessoas consigam ficar, então ter outros albergues públicos, então a gente faz o meio de campo entre eles e esses albergues para ver se tem vagas, para que eles consigam ser realocados o quanto antes. Sim. Né? É isso que a gente consegue fazer, porque o nosso trabalho, de fato, ele se dá uma vez que essas pessoas já estão dentro desses albergues. Isso. E aí a gente consegue auxiliá-los com as aulas de português, com cursos de qualificação, com toda a parte de documentação e tentar inseri-los no mercado de trabalho. Agora, enquanto eles ainda estão nos albergues, o nosso trabalho é de articulação com os órgãos públicos, com prefeitura, governo do estado, com os albergues, para ver se a gente consegue o quanto antes vagas para que essas pessoas possam sair de lá do aeroporto e reconstruírem as suas vidas com o mínimo de dignidade. Né? Acho que o desafio aí, o grande desafio, você falou do gargalo aí, né? O grande desafio disso tudo vamos supor, chegar lá 30 pessoas, 50 pessoas, por exemplo. É você identificar quem são as pessoas da mesma família e separando, e depois você colocá-los juntos, né? Porque você não vai poder separar essas pessoas, né, Marcelo? Não, isso de jeito nenhum. Assim, tem albergues só para homens, tem albergues só para mulheres com filhos, tem albergues para casais, então, assim, tem de tudo. Tem casos em que a gente não consegue um albergue para o casal, mas consegue um albergue em que o homem vai ficar em um espaço e a esposa com os filhos em outro espaço. E aí, claro, a gente vê se eles aceitam. Né? Isso nunca é impositivo. Olha, nós não temos hoje um albergue para que todos estejam juntos. Temos um aqui em que você vai para uma casa, você vai para outra. Vocês aceitam? Sim, então eles vão. Não, a gente prefere permanecer juntos aqui, esperando por uma vaga em que todo mundo esteja junto. Aí é uma opção deles. Tá? Isso nunca é
impositivo por parte do Estado, como nós vimos nos Estados Unidos, por exemplo, recentemente. Isso no Brasil, isso não acontece. E também não é uma imposição do Instituto Ados, né, Marcelo? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A pessoa tem que ficar à vontade, mesmo sendo um refugiado, ele tem que ficar à vontade para tratar da sua família, né? Porque a família é a base dele, né? Com certeza. Não, o nosso papel é mostrar as dificuldades que nós temos. Né? A gente é muito claro nesse sentido de, olha, o Brasil está de portas abertas mais uma vez dentro. As coisas não são fáceis, né? Então a gente mostra a realidade e fala, olha, pode ser que demore bastante tempo para que a gente consiga uma vaga para que todos estejam juntos numa mesma casa. Tá? Então, mas aí a última palavra, claro, sempre deles. Exatamente. Agora, tem sido, vamos colocar assim, extremamente difícil, extremamente razoável ou extremamente fácil você ter conseguido esse espaço para as pessoas, mesmo porque eles estão concorrendo com os próprios moradores locais que também precisam desse trabalho, né? O senhor está falando de vagas de trabalho? Isso, exatamente. Tá. Já foi esse processo de inclusão de refugiados no mercado de trabalho também tem muita relação com a realidade do local. Né? Por exemplo, na época da Copa do Mundo, das Olimpíadas no Brasil, pipocavam vagas na área da construção. Então, a quantidade de africanos, de haitianos trabalhando na construção era um absurdo, muito grande. Né? Canteiros de obra pelo Brasil todo tinha haitiano e tinha africanos de vários países. Tá? Hoje já não é mais assim. Não é um mercado que está tão aquecido como 10 anos atrás. Tá? Redes de mercado, isso está sempre aquecido. Né? Agora, é uma dificuldade maior, porque com a crise, com a instabilidade política e econômica que o país tem passado nos últimos anos, algumas vagas que havia uma rotatividade muito grande entre os brasileiros, hoje a rotatividade ela é menor. Né? Porque para se conseguir um trabalho hoje é mais difícil do que anos atrás. Então, a tendência é que os brasileiros permaneçam mais, né, nessas vagas, nesses postos, e isso dificulta mais a inclusão desses refugiados. Né? Então, isso é muito sazonal. Né? Tem períodos em que isso é mais difícil, tem períodos em que sobram vagas, tem períodos em que faltam vagas. Tá? Então, não é uma linha reta. Né? Tem esses altos e baixos aí que depende muito da realidade do país. E aí isso vai indicar se os refugiados vão ter uma dificuldade maior ou menor de se inserir. Agora, por outro lado, tem alguns nichos de mercado em que isso não acontece, porque precisam de pessoas que tenham um domínio de outros idiomas, ou que o domínio de outros idiomas ele é um diferencial. Redes de hotéis, restaurantes, call centers. Então, mesmo nessas áreas, independentemente do que está acontecendo no país, tem havido uma tendência de contratação que vem crescendo de imigrantes por eles dominarem outros idiomas. Mesmo porque também, Marcelo, você tem que respeitar a opção que eles tiveram de vir para o Brasil, né? Sim. O Brasil para muitos foi uma opção, para outros não. Tá? Conheço muita gente que queria ter ido para outros países, né? Tentou ir para a França, tentou ir para a Alemanha, tentou ir para os Estados Unidos, para o Canadá, enfim, encontrou portas fechadas e aí olha no Brasil como uma alternativa viável. Tá? Muitas vezes a migração em busca de refúgio
eu não vou eu não estou naquele país porque eu queria estar. Tem muito disso também, né? A migração em busca de refúgio nem sempre é uma escolha da pessoa. Escolha no sentido do país para onde eu estou indo, né? Eles vão tentando. Para os sírios, por exemplo, a maioria dos sírios não queriam vir para o Brasil, né? Mas o Brasil estabeleceu uma política anos atrás que facilitava o ingresso de sírios aqui, né? E aí eles começaram a chegar. Tá certo. Bom, nós começamos com o Marcelo Raidu, é isso? Marcelo Raidu, do Instituto ADOS. Agora, quem quiser contratar pessoas pelo Instituto ADOS, acha vocês aonde, Marcelo? A gente tem um site que é adus.org.br. Lá tem os e-mails, tem os telefones. As pessoas podem ligar no nosso telefone fixo, que é o 32250439, ou mandar mensagem por WhatsApp no 947442879, ou mandar mensagem por e-mail adus@adus.org.br, que a nossa equipe de geração de renda vai retornar e vai fazer contato com vocês. Perfeito, Laura. Perfeito. Quer deixar uma mensagem para o nosso pessoal de RH, por gentileza? Gostaria, sim, Ari, que se tiverem interesse em saber mais sobre a temática, sobre a causa, sobre o nosso trabalho, sem compromisso nenhum, entrem em contato. Muita gente aqui precisando de um suporte e não tomem essa contratação como um favor, né, como uma obra de caridade. Não é isso. São profissionais excelentes, muita gente extremamente qualificada vindo para cá. Vejam isso uma oportunidade para as suas empresas e não como um favor que a empresa vai estar fazendo. É uma oportunidade muito bacana que outras empresas já se atentaram e que estão cada vez contratando mais imigrantes. Não estamos falando de benemerência, né, Marcelo? De forma alguma. É um jogo de ganha-ganha. Ganha os imigrantes pela oportunidade, ganham as empresas por estarem contratando pessoas engajadas, capacitadas e que a tendência é que valorizem essas oportunidades. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado por estar aqui conosco nesse RH em Revista, que é o nosso projeto. Essa gravação nós fazemos toda semana, entrevistando sempre alguém do RH. Temos uma publicação também, e também temos o café que nós fazemos com o RH, que ele é presencial. Eu vou ver se um dia você vem aqui participar conosco de um café e trocar algumas informações, falar um pouco mais para o nosso pessoal de RH. Vai ser um prazer, Ari. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço para você, bom trabalho e até a próxima oportunidade, viu, Marcelo? Obrigado, um abraço. A todos. Obrigado pela oportunidade, Ari. Tchau, tchau. Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau.